É a mesma coisa, tá? A mesma lógica. Só que a Caixa Econômica ela é uma empresa pública, né? E a Petrobras é uma sociedade de economia mista. A gente já vai estudar elas, guardem aí as perguntas, a gente já vai estudar. São as duas últimas entidades de hoje que a gente vai ver. E aí eu vou deixar bem clara a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Mas a lógica é a mesma. As finalidades foram previstas em lei. Tá? As finalidades não podem sofrer alteração por vontade nem mesmo do conselho diretivo, do presidente. Ok? Então guardem essas perguntas que a gente já vai chegar lá. Todas elas precisam licitar. Professor, até mesmo a Caixa Econômica tem que licitar, o Banco do Brasil, os Correios, todos precisam licitar, todos eles precisam licitar. Tá? Claro que para empresas públicas e sociedade de economia mista, a licitação é bem simplificada. Tá? Está lá na lei de empresas públicas e sociedade de economia mista. A licitação é simplificada. Tá bom? Mas todos precisam licitar. Ok? Entenderam aqui esse primeiro slide, pessoal? Segundo, alguma dúvida? Por enquanto, não. Oh, que bom. Simples, fácil, sobrejético, né? Moleza. Vamos para frente. Vamos falar, então, da primeira entidade chamada autarquia. A primeira entidade administrativa de hoje é a autarquia. Por que a autarquia é criada? Essa é uma pergunta importante. A autarquia é criada para receber uma atividade típica de Estado. É aquela atividade que o Estado não pode entregar à iniciativa privada em nenhuma hipótese. É o Estado que tem que desempenhar. Mas como o Estado, eu estou falando no sentido lato, tá? No poder público. Como a administração pública, ela olha para si, para a administração direta e fala assim, eu não vou conseguir desempenhar essa atividade com resultados esperados pela sociedade, administração direta, imagina a União falando assim, eu não vou conseguir tutelar o meio ambiente do Brasil inteiro, porque eu estou aqui em Brasília, eu não tenho condições de ficar mandando servidores lá para o Amazonas, servidores para o Rio Grande do Sul, servidores para o Mato Grosso, para cuidar ali. Chegou mais um. Espera aí, vamos autorizar. Laura. Vamos ver se vai dar certo a Laura. A Laura saiu. Entrou e saiu. Tá bom. Então, pessoal, como a União, muitas vezes, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles percebem que eles não vão dar conta, eles, enquanto administração direta, de resolver algumas atividades que eles não podem dar iniciativa privada, por isso são chamadas atividades típicas de Estado, aquelas que não podem ser dadas à iniciativa privada, eles criam as autarquias. Então, as autarquias são entidades administrativas de direito público, então que recebem toda aquela atmosfera, aquele conjunto de proteção de privilégios e prerrogativas do poder público para desempenhar atividades típicas de Estado. Vocês se lembram na primeira aula que eu falei para vocês que o regime jurídico de direito público é aquele que garante a todos que estão submetidos ao regime jurídico de direito público prerrogativas, privilégios e poderes que os particulares não têm. Por isso que eles estão em posição de supremacia, de superioridade em relação aos particulares. Então, esse é o regime jurídico de direito público. E esse regime, que se aplica à União, a Estado, ao Distrito Federal e a municípios, esse mesmo regime que protege em razão do interesse público, vai proteger as autarquias. E a gente vai estudar um pouco sobre esse regime agora. Mas antes, eu preciso dizer como as autarquias são criadas. As autarquias são criadas por meio de uma lei específica criadora. O que significa isso? Significa que essa lei deve ser encaminhada por iniciativa do chefe do executivo. Então, se a gente está falando de uma autarquia estadual, quem é que deve encaminhar essa lei lá para a Assembleia Legislativa? O governador. Se a gente está falando de uma autarquia municipal, é o prefeito que deve encaminhar para a Câmara Municipal. Se nós estamos falando de uma autarquia federal, é o presidente da República que deve encaminhar essa proposta de lei, que a gente vai chamar agora de mensagem, para o Congresso Nacional. Então, essa mensagem, essa proposta de lei chega lá no Legislativo próprio, da União, dos Estados, DF e municípios,
E lá, uma vez aprovada esse projeto de lei, porque lá se torna um projeto de lei, no exato instante do primeiro segundo em que essa lei passa a vigorar, com a publicação dela, nasce a autarquia. Então veja, a autarquia nasce juntamente com a lei que a criou. Alguns detalhes dessa lei. Essa lei tem que ser uma lei específica, não pode ser aquela lei que tem jabutis, que tem assuntos totalmente diferentes do tema principal, que é a criação da autarquia. E essa lei deve ser iniciada, inaugurada, o processo legislativo, por iniciativa do chefe do executivo. Professor, se um deputado iniciar o processo para a criação de uma autarquia, o que acontece? Ainda que essa lei seja aprovada, ela vai ser declarada inconstitucional por vício formal subjetivo, por vício de iniciativa. Tá? Então ela será inconstitucional formalmente por vício de iniciativa. O famoso vício subjetivo, né? Portanto, guardem isso. Características dessa lei que cria a autarquia. Ela tem que ser uma lei específica, não pode ter outros assuntos que estão fora da criação da autarquia. E depois, tem que ser iniciada pelo chefe do executivo. Agora vamos entrar no regime jurídico do direito público que eu falei. Essa atmosfera pública que protege a autarquia, que protege seus bens, que protege seus servidores. Primeira manifestação do regime jurídico público nas autarquias é que o seu patrimônio é constituído de bens públicos. Bens públicos. Professor, o que significa dizer que os bens da autarquia são bens públicos? Significa dizer que esses bens possuem um escudo protetor. Vai ser difícil a autarquia perder esses bens. Esses bens estão assegurados como propriedade pública, propriedade da autarquia. É por isso que os bens públicos, os bens das autarquias, nesse exemplo nosso, eles são impenhoráveis. Olha só, eu fiz um contrato com o Mauro. Eu vi aí o Mauro, né, o aluno Mauro. Eu fiz um contrato com o Mauro. Aí o Mauro falou assim, ó, tá bom, eu vou te emprestar o dinheiro que você está precisando, 100 mil, mas é o seguinte, você tem que me pagar em 2 meses. Aí eu falei, beleza, Mauro, vamos fazer esse contrato então. Só que eu não paguei o Mauro, os 100 mil que eu devia para o Mauro, não paguei. E aí o Mauro, obviamente, contrata um advogado, promove uma ação de cobrança, e aquele princípio geral do direito civil diz que os bens do devedor respondem pela integralidade da dívida. Os bens do devedor respondem pela integralidade da dívida. Então, o Mauro promove essa ação e aí já junta lá o contrato com 2 testemunhas assinadas, título executivo extrajudicial, e pede para o magistrado penhora dos meus bens, do meu patrimônio. E os meus bens, o meu patrimônio, eles podem ser penhorados por determinação judicial no contexto de um processo judicial. Esses bens meus serão constritos por ordem judicial, penhorados. Por quê? Porque o patrimônio privado pode ser penhorado. Agora, vamos mudar a ideia. Imagine uma autarquia federal, que eu vou pegar o exemplo aqui do IBAMA. O IBAMA é uma autarquia federal. INSS também é uma autarquia federal. Mas vamos pegar o IBAMA. O IBAMA, ele quer fazer um empréstimo no Banco Mundial, porque ele quer contratar novos aviões não tripulados para fazer, então, a fiscalização do desmatamento na Amazônia. E ele precisa lá de 100 milhões de reais. O Banco Mundial fala assim, tudo bem, vamos fazer um empréstimo e tal. Supondo que o IBAMA não pague o Banco Mundial vem aqui em solo nacional, em solo brasileiro, promove uma ação de cobrança e pede a penhora dos bens do IBAMA. Gente, é claro que não é possível isso. Por quê? O magistrado não vai gostar desse pedido, né? O magistrado vai acabar com a vida do advogado do Banco Mundial, que não estudou na Unic, não fez direito. Na Unic não fez direito administrativo. Por quê? Porque os bens das autarquias, por serem bens públicos, são impenhoráveis. Agora, vamos imaginar outra coisa. Os bens públicos não podem ser oneráveis. Os bens públicos são não oneráveis. Professor, o que significa isso? Que os bens públicos não podem ser dados em garantia real. Imagine que
o IBAMA, de novo, quer fazer um empréstimo no Banco Mundial, e o Banco Mundial fala assim, tudo bem, eu faço esse empréstimo para você, IBAMA, só que eu quero constituir um ônus real sobre a sua sede lá em Brasília. Vamos constituir uma hipoteca sobre a sua sede lá em Brasília. Não preciso dizer que isso é impossível. Por quê? Porque os bens públicos não podem ser objeto de garantia real. Ah, professor, eu não lembro o que é garantia real. Vai lá no 1225 do Código Civil, que você vai ver um rol dos direitos reais, e dentro desses direitos reais tem 3 direitos reais de garantia: penhor, hipoteca e anticrese. Tá? Então aqui nós temos o exemplo dos direitos reais de garantia, que não podem gravar bens públicos, não podem gravar bens públicos. Portanto, o bem público não pode ser dado em penhor, em hipoteca ou em anticrese. Daí porque a característica de serem não oneráveis com garantia real. A outra característica dos bens públicos é que eles são imprescritíveis. O que significa dizer que o bem público é imprescritível? Que ele não pode ser adquirido por uso capião. Professor, o que prescrição tem a ver com uso capião? Tudo. Uso capião é prescrição aquisitiva de domínio. É que a gente sempre lembra da prescrição que faz perder o direito de pretensão, que faz perder a pretensão, né? Mas a gente sempre esquece que existe uma outra prescrição ao outro lado da mesma moeda, que é a prescrição que faz nascer direito, a prescrição aquisitiva. E a uso capião é a prescrição aquisitiva de domínio. Se a pessoa exerce posse mansa, duradoura e pacífica sobre determinado bem, ela poderá adquirir a propriedade desse bem, se o bem for bem privado. Então você se formou, você passou na OAB, pegou sua carteirinha, e você está lá no seu escritório, seu cliente chega lá, e seu cliente diz assim, ó, doutor, eu estou trabalhando, eu estou morando há 60 anos no imóvel, tá? Estou morando há 60 anos no imóvel, e eu ouvi dizer que eu já adquiri a propriedade desse imóvel, que eu preciso de uma declaração jurisdicional garantindo a mim a propriedade para que eu possa levar a registro público essa propriedade que eu já adquiri pela posse prolongada, mansa e pacífica no tempo. E aí, qual é a primeira pergunta que você deve fazer para esse cliente seu? E aí, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu cliente? Vamos lá, pessoal. Particular. Isso. O imóvel é particular ou público? Exatamente. Essa é a pergunta. Quem falou? Quem falou a pergunta? Eu falei, Tom. Mas fala o nome, é que eu não tô vendo aqui. Victor. Victor. Exatamente. Sabe por quê? Se você chegar para o teu cliente e começar a ação de uso capião, sem fazer essa pergunta, sem se atentar para quem é o proprietário do imóvel, ele pode ficar 100 anos nesse imóvel, ele nunca vai adquirir a propriedade pelo uso capião. Porque o uso capião é prescrição aquisitiva de domínio e somente funciona se o bem for privado, se for titulado por um particular. Então o Victor falou assim, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é se o bem é público ou privado. Porque se for público, você dá um abraço no teu cliente, chora com ele e manda ele embora para casa, que não tem o que fazer. Agora, se o bem for público, ou privado, melhor dizendo, aí você fala para ele, a causa ganha, porque 60 anos já adquiriu 4 vezes aí a propriedade, né? Pessoal, a última característica de bens públicos... Professor, mas eu fiquei com uma dúvida, professor. Pois não, pode falar. Quem está falando? Se eu sou credor, então, de uma autarquia, e eu não posso penhorar os bens da autarquia, isso. E ela não pode oferecer nenhum dos bens dela em garantia, o credor fica chupando o dedo, basicamente, então, se ele for... Excelente pergunta. Pela autarquia. Excelente pergunta. É o Victor de novo? É o Victor, né? A União que é garantidora, né, professor? Oi, desculpa? Nesse caso, é a União que é a garantidora, não é? Olha só, gente. Essa pergunta do Victor, já vou responder. A do Victor é excelente. Porque, assim, toda vez que a fazenda pública está em juízo... E, professor, quem é a fazenda pública que está em juízo? É toda aquela pessoa jurídica de direito público que está litigando num processo judicial. Toda vez que a fazenda pública está em juízo e ela é devedora de uma importância e o credor vence esse processo, então o credor vence
E a pergunta do Victor é, professor, como é que o credor vai ficar chupando o dedo, ele não vai ter direito a receber nada? Aí, pessoal, surge o instrumento do precatório. Ela não terá os seus bens penhorados, porque a atividade que ela exerce é uma atividade de interesse público, uma atividade específica e típica de Estado, e por causa de um direito creditício de um particular, não seria justo que toda a sociedade sofresse com a interrupção de um serviço público. Isso seria inverter aquela lógica da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o credor que venceu, que o crédito já transitou em julgado, esse credor vai entrar numa fila de precatórios e vai receber, então, mediante o pagamento dessa fila de precatórios. Tá bom? Então, não há penhora de bens, mas existe um outro instituto que não é tão bom para o particular, né, credor da autarquia, mas é a forma que a Constituição estabeleceu, salvo engano, no artigo 100. Tá? Beleza, pessoal? Precatório não demora tipo 10, 15 anos para receber o dinheiro? Demora bastante, tá? O precatório demora para receber, tá? Por isso que não é muito bom você ser credor de uma entidade de direito público. Qualquer uma delas, não é só a autarquia, não. Tá? Beleza? Mais 10, 15 anos é uma coisa bem remota, tá? O que você está falando. Tem precatórios que são pagos em 2, 3, 4 anos, tá? Então, depende muito do devedor, tá? Da entidade pública devedora. Beleza? Mas o importante aqui é que existe uma fila. A hora que chegar a sua vez, você vai receber. Você não vai ficar chupando o dedo, não. Isso pode durar muito, mas uma hora vai chegar. Pessoal, as autarquias, elas possuem privilégios processuais, assim como qualquer entidade pública em juízo. Os privilégios não são só materiais, do direito material. Existem privilégios processuais. Por exemplo, a autarquia, ela tem o prazo em dobro para recorrer e o prazo em dobro para se manifestar no processo. Então, o procurador autárquico, aquele que eu mencionei agora há pouco, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque ele terá o prazo em dobro. Nós particulares não, nosso prazo é simples. A gente tem que resolver ali de acordo com o prazo anotado de forma simples no CPC. Já a autarquia tem o prazo em dobro. Isso é privilégio para entidade de direito público. E mais, a autarquia, ela possui outro privilégio processual, que é a remessa necessária, que está lá no 496 do CPC. Professor, o que é remessa necessária? Remessa necessária é uma condição de eficácia de uma decisão proferida contra a autarquia. Então imagine esse exemplo que a gente falou. Alguém que se diz credor de uma autarquia promove uma demanda de cobrança contra a autarquia, uma demanda indenizatória, tá? E aí ganha, a autarquia sai sucumbente, perde esse processo. O processo ainda não vai produzir efeitos, a sentença, melhor dizendo, ainda não vai produzir efeitos, salvo quando essa sentença for remetida à instância superior. E essa remessa se dá uma remessa obrigatória, independentemente de recurso. Pode ser que o procurador autárquico nem maneje o recurso, ou perca o prazo, em razão do muito trabalho. Mas essa sentença só vai produzir efeitos quando ela for remetida à instância superior e a instância superior homologar, concordar com a decisão de primeiro grau. Então veja, professor, isso é injusto, porque os particulares não têm direito a isso. Mas a gente está falando de interesse público. A autarquia defende o interesse público. Então elas têm privilégios processuais. A condição de eficácia das decisões contrárias às autarquias públicas. Tá? O regime de servidores das autarquias, ele é um regime estatutário, é um regime único. Cuidado, gente, se você abrir o seu VADMECO, no artigo 39, que fala do regime de servidores públicos, dos agentes públicos, você vai ver que o atual artigo 39 está suspenso por uma ADIM lá de 2007. Como é que aconteceu a história dessa suspensão? Aconteceu do seguinte modo. O artigo 39 original da Constituição, ele dizia que os servidores públicos da administração direta
autárquica e fundacional, a administração direta, autárquica e fundacional se daria mediante contratação de servidores públicos efetivos. E aí o Congresso, deu a louca no Congresso, o Congresso falou assim, vamos mudar esse regime único, porque só podia ser por servidor público estatutário efetivo, vamos mudar essa lógica e permitir que as autarquias, as fundações, possam contratar empregados públicos, aqueles que estão vinculados à CLT. E aí fizeram lá as votações por 3/5 nos 2 turnos do Senado Federal e por 3/5 no primeiro turno da Câmara, e faltou um quórum na segunda votação da Câmara. E eles, malucões, ignoraram esse quórum deficitário na segunda votação, que é um quórum qualificado de 3/5 para aprovação de emenda constitucional, e a mesa do Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional do novo artigo 39, admitindo a contratação de empregados, e não apenas de servidores efetivos, estabelecendo um regime que não era mais unionista, não era mais um regime único, era um regime dualista, permitia a contratação de servidores efetivos e também de empregados públicos, submetidos a CLT. O problema é que esse artigo 39 que foi aprovado, ele tinha uma inconstitucionalidade formal, e bateu lá no Supremo, o Supremo imediatamente suspendeu a eficácia do artigo 39 e voltou para o regime único. Então hoje nós temos nas autarquias o regime único, somente servidor público efetivo, aqueles que têm um vínculo estatutário com a administração pública indireta, no caso com a autarquia. Tá? Então você provavelmente vai pegar o seu 39 aí no seu vade-mecum e vai ver que o atual artigo 39 está suspenso. Eu vou provar isso para vocês, quer ver? Ó? Tá aqui o meu vade-mecum. Cadê? Aqui, ó. Aqui onde eu marquei, ó. Então, o vade-mecum de vocês vai ter essa menção ao artigo 39. O Supremo Tribunal Federal, na DIN 2135-4, deferiu parcialmente a medida cautelar com efeitos ex nunc para suspender a eficácia do artigo 39 caput. Tá? E aí repristinou o 39 originário, estabelecendo o regime único. Então esse regime dualista está atualmente suspenso. E vai cair no mérito também, tá? Vai cair no mérito porque é uma inconstitucionalidade formal provocada ali por uma atecnia do Congresso Nacional. Beleza? Então guardem isso, importante. Os dirigentes, alguém me perguntou, professor, como é que se dá a nomeação dos dirigentes das autarquias? A nomeação de dirigentes se dá pelo chefe do executivo. Então é por isso que alguns falam que na prática existe uma certa hierarquia, mas na teoria, na técnica, se cair isso na prova de vocês, vocês falam que não existe hierarquia. Tá? Mas na prática a gente sabe que o chefe do executivo, ele nomeia quem ele quer e deixa lá no cargo quem ele quer. Tá? Mas então as autarquias ordinárias, que são essas que a gente está estudando, elas são, têm seus dirigentes nomeados pelo chefe do executivo. Então quem nomeia os dirigentes, o presidente do INSS, que é uma autarquia federal? O presidente da República. Tá? A responsabilidade civil das autarquias é objetiva, de acordo com 37, parágrafo 6º. Professor, o que significa dizer que as autarquias que as responsabilidades civis das autarquias são objetivas? Que a vítima, aquela pessoa que sofre um dano por comportamento de um agente da autarquia, não precisa demonstrar a culpa do agente público, do agente que trabalha para a autarquia. Basta ele comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, pronto, já vai ganhar a causa. Está em ação regressiva, então a autarquia vai promover uma ação para reembolso daquilo que ela gastou em face do agente público causador do dano, e nesse caso,
haverá responsabilidade subjetiva. Então, existem duas responsabilidades, da vítima em relação à autarquia, e esse vínculo é de responsabilidade objetiva, e um segundo vínculo, que é o vínculo da autarquia com o agente causador do dano. E o segundo vínculo, que é o vínculo da autarquia com o agente causador do dano. Tá? E aí, nessa hipótese, a responsabilidade será subjetiva. Onde é que está isso, professor? No artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Que diz mais ou menos o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros, ressalvado o direito de regresso no caso de culpa ou dolo. Beleza? É isso que diz o 37, parágrafo 6º. Quem é o juízo competente? Qual é a justiça competente para julgamento, então, das demandas em que figurem autarquias federais, autarquias estaduais e municipais? 109, inciso 1 da Constituição Federal. Se a autarquia for federal, a justiça competente será a Justiça Federal. Se a autarquia for estadual ou municipal, por competência residual, a justiça competente será a Justiça Estadual. Tá? Então, se a autarquia for federal, você quer promover uma ação contra o IBAMA, Justiça Federal. Se a autarquia for estadual ou municipal, aí você tem que promover na Justiça Estadual. Tem um detalhe que cai muito em prova para quem quer fazer concurso federal, que é a ideia do INSS. Imaginem o seu João. Chegou mais alguém. Vamos autorizar a entrada do Rodrigo. Beleza. Imaginem o seu João. O seu João, ele tem plena certeza de que ele cumpriu o requisito temporal e de idade para obter a aposentadoria dele. E aí o seu João, ele vai lá no INSS da cidade dele, ele mora no fim do mundo. O fim do mundo é a Corizal, né? A Corizal acho que é para lá do fim do mundo. Ele mora em Corizal. A Corizal não, Coniza, desculpa. Coniza, Corizal aqui pertinho. Coniza, ele mora lá em Coniza, é o fim do mundo. E aí, ele vai no INSS, lá na sede do INSS que tem lá na cidade dele, em Coniza, porque já tem INSS lá, e ele faz o requerimento administrativo. Só que o requerimento é indeferido. Ou ele faz por telefone, pela internet, já tem internet em Coniza, né? Então, chegou esse mês passado, e aí ele faz então esse requerimento, essa solicitação. Só que a solicitação dele é indeferida, é negada. E aí ele fala assim, puxa, o que eu vou fazer agora? E alguém diz para ele assim, contrata um advogado e propõe uma ação contra o INSS, dizendo que o INSS errou no cálculo, tá? Você já tem direito aqui. Ele fala, beleza, eu vou fazer isso. E aí ele descobre que ele precisa promover a ação na Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia pública federal, mas lá em Coniza não existe vara de Justiça Federal. Aí ele fica desesperado. Ele fala, meu Deus, eu vou ter que viajar agora 10 mil quilômetros para chegar na cidade mais próxima só para distribuir uma ação? E aí ele descobre então que tem o 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz para ele o seguinte: nos casos de demandas envolvendo segurados da Previdência Social, da Seguridade Social, se na residência do segurado não houver sede da Justiça Federal, não tiver vara da Justiça Federal, nessa hipótese do INSS você pode promover a ação na Justiça Estadual. E lá em Coniza já tem Justiça Estadual, então ele vai promover a ação dele na Justiça Estadual. Se ele perder, ele vai recorrer para o juízo ACO, aquele juízo que proferiu a sentença, e o juízo recebe o recurso, a apelação, e encaminha para o TRF, Tribunal Regional Federal. E aí, então, o processo volta para a Justiça Federal em grau de recurso. Tá? Então, guardem esse detalhe, que é um detalhe muito importante. Chegou mais alguém? Sebastião. É um detalhe muito importante sobre o INSS.
para aqueles que vão atuar então na área previdenciária. Tá um artigo que tende a cair em desuso, porque com a universalização da internet, né, você vai fazer distribuição direto do seu escritório. Pessoal, alguma dúvida aí sobre as autarquias ordinárias? Não? Então vamos para frente. Vamos entrar agora nas autarquias em regime especial. Por que tem autarquia em regime especial e tem autarquia ordinária? Porque a autarquia em regime especial, ela tem privilégios, prerrogativas e muito mais autonomia do que as autarquias ordinárias, autarquias comuns. As autarquias em regime especial, elas têm seus dirigentes com certa segurança de permanência no cargo, porque o cargo deles é um cargo por mandato fixo. Então eles são eleitos ou nomeados pelo chefe do executivo, mas uma vez no cargo, eles vão cumprir um mandato fixo. Só vão perder o cargo por ação de improbidade, ação criminal ou processo administrativo disciplinar. Fora isso, eles têm a prerrogativa de continuar no cargo e concluir esse mandato, tá? Porque o mandato é fixo. Pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai depender da autarquia. A autarquia em regime especial, ela tem também poder normativo. Professor, o senhor está falando do quê? O que é autarquia em regime especial? Os conselhos de classe aí, Perlato. Olha aí, o conselho de classe. Conselho regional de farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, é uma autarquia em regime especial, chamada de autarquia profissional. E também as agências reguladoras. São 2 exemplos que a doutrina traz de autarquias em regime especial. Porque essas autarquias em regime especial, elas têm poder normativo. Veja, não é autonomia política que eu falei lá atrás, é poder normativo. O poder normativo é o poder de criar normas infralegais. Então você já deve ter ouvido falar da resolução da Anatel, por exemplo, do provimento do Conselho de Medicina, do Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia, da resolução tal, da resolução X. Então, nós temos aqui um poder de criar atos infralegais, não é inovar o ordenamento jurídico, não é criar um direito, não, é só regulamentar uma legislação que já existe, é um ato infralegal. Então, quando você pega, por exemplo, a resolução da Anatel, que determina que a portabilidade dos clientes de uma empresa de telefonia para outra deve ser inicializada e concluída em 3 dias, por exemplo, a gente está falando de poder normativo. Mas não basta nada você ter o poder de criar normas e não ter o poder de fiscalizar. Você tem que fiscalizar o cumprimento das normas. É o que o Conselho de Farmácia faz, Perlato. Ele fiscaliza lá para ver se os farmacêuticos estão atuando corretamente. Se o farmacêutico está prescrevendo medicamento fora de suas competências legais, um medicamento que seria prescritível apenas por médico. Se as farmácias estão contando com farmacêuticos ali 24 horas por dia, ou pelo período que ela está aberta, melhor dizendo, né? Pelo período em que ela está aberta, um farmacêutico responsável. Então está havendo uma fiscalização. E, por fim, os conselhos de classe e as agências reguladoras, elas possuem poder sancionatório, porque não adianta nada você ter o poder de editar atos normativos, o poder de fiscalizar se você não puder aplicar sanção. E aí, Perlato, o conselho de farmácia, ele pune os farmacêuticos que descumprem as determinações do conselho? Com certeza. Com certeza, né, Perlato? Isso aí. Então, o conselho de farmácia, ele pune o farmacêutico que está vendendo anabolizante, por exemplo, o farmacêutico que está vendendo medicamento vencido, tá? O farmacêutico que não está acompanhando a farmácia dele, enfim. Então, o mau farmacêutico, aquele farmacêutico que descumpre as normas regulamentares estabelecidas pelo próprio Conselho de Farmácia, ele está sofrendo penalidade, sanção. Isso é poder sancionatório. O mesmo acontece com as agências reguladoras. Elas criam normas, elas fiscalizam o cumprimento de normas e elas punem também. Algum tempo atrás, a Oi ficou proibida de vender chips de celular por 2 semanas. Foi uma punição. Mas é possível também aplicar multas e outras penalidades administrativas pelo descumprimento das regras da Anatel. O mesmo acontece, todas as autarquias em regime especial que começam com a letra A são agências reguladoras. Então nós temos
ANA, Agência Nacional de Águas, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ancine, Agência Nacional de Cinema, e todas elas que começam com A, tá? Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, aquela dos aeroportos, que eu esqueci o nome lá, ANAC, isso, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, perfeito, ANAC. Então, todas elas são agências reguladoras, tá? Beleza, pessoal? Elas possuem, então, maiores privilégios, prerrogativas e autonomia, porque seus dirigentes têm mandato fixo, elas possuem poder normativo, fiscalizatório e punitivo, ou sancionador, tá? Cuidado, existe um conselho de classe, um só, que não é autarquia em regime especial. É justamente a OAB. Por quê? A OAB, ela promoveu uma ADIM lá no Supremo, a ADIM 3026, dizendo assim: Supremo, estou com uma crise de identidade. Supremo, estou com uma crise de identidade. Eu não acho que sou autarquia em regime especial, mas ao mesmo tempo eu também não sou uma entidade privada. Porque, veja por que eu não sou uma autarquia em regime especial. Eu não trabalho só para os advogados. A minha função é trabalhar por toda a sociedade. Tanto é que eu tutelo o direito do consumidor, eu tenho, então, tutelado o direito da mulher vítima de violência doméstica, eu tenho auxiliado com programas os idosos, as pessoas com deficiência física, outros tipos de deficiência, com outras dificuldades. Eu sou o único conselho de classe que pode promover ação direta de inconstitucionalidade prevista no artigo 103, portanto, eu não me pareço com uma autarquia que só cuida de interesses profissionais. E o Supremo caiu nessa conversa fiada. O Supremo falou: é verdade, OAB, você realmente não é uma autarquia em regime especial. Você também não é uma entidade privada. Quer saber de uma coisa? Aí a autarquia falou assim: eu sou o quê então? Eu estou com essa dúvida. O Supremo falou: eu não sei o que você é. E quando o Supremo diz eu não sei o que você é, ele diz o seguinte: você é uma entidade sui generis, um gênero incomum, um gênero sem par. Você é sui generis. E aí, o Supremo, ao proferir este julgamento, permitiu que a OAB saísse da categorização de autarquia. Portanto, qual é a consequência disso tudo que eu falei? As anuidades pagas por nós advogados, que aliás é a maior anuidade do Brasil, entre todos os conselhos de classe, a anuidade que nós pagamos não é tributo. Não é o tributo que o Conselho de Farmácia cobra dos farmacêuticos por lá, aquela contribuição. Então, se o advogado não paga as anuidades lá pelo prazo, acho que são de 4 anos, ele vai sofrer uma ação de cobrança comum. E não vai sofrer uma ação de execução fiscal, como acontece nos demais conselhos. Tá? Por quê? Porque não é mais tributo. É uma anuidade, é um estipêndio comum, é uma anuidade comum. Tá? Com isso, a autarquia não precisa mais, a OAB não precisa mais licitar. Veja, ela se desvencilhou dessa amarra licitatória. Não precisa licitar, ela contrata, ela compra, ela vende do jeito que ela bem entender. Claro, ela só vai ter que justificar isso para os advogados, mas ela não precisa licitar. Em terceiro lugar, a OAB não precisa fazer concurso público para contratar pessoal. É um contrato seletista privado, porque ela não é autarquia em regime especial. Sua contabilidade, melhor dizendo, não é tomada pelo Tribunal de Contas. Veja como a OAB conseguiu liberdade para atuar, né? Apenas ganhando essa demanda aí, essa ADIM 3026 no Supremo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre a autarquia em regime especial? Não, professor. Maravilha. Vamos para frente então. Simples, fácil e sobrejético.
Fundações públicas é a nossa nova entidade administrativa. As fundações públicas, elas são criadas mediante o destacamento de um patrimônio do ente instituidor. E o ente instituidor aqui que a gente está se referindo é o ente público. Pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal e município. Ele destaca parte de seu patrimônio e atribui personalidade jurídica a esse patrimônio. Olha que coisa bonita. Era uma res uma coisa e se torna uma persona, com personalidade jurídica. Então imagine a União. A União pega parte de seu patrimônio, destaca de si e fala assim, agora eu vou criar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a Fundação Biblioteca Nacional. Então veja, a União criando fundações mediante o destacamento de patrimônio, atribuindo a ele personalidade jurídica própria. Professor, qual é a natureza jurídica das fundações? Aqui nós temos uma grande divergência. Há 20 anos atrás, quando eu estava na graduação, estudando Direito Administrativo, eu lembro que o Celso Antônio falava, somente é possível a criação de fundações privadas. Aí vinha o Eli Lopes Merelli falava assim, já tinha morrido na época, né, mas o livro dele era ainda mais respeitado que hoje, né? Ele dizia, não, pode ser pública ou privada. Aí tinha doutrinadores, a Maria Silva dizia, não, fundação pública só de direito público. E ninguém entendia nada. Se a fundação pública ela tinha que ser criada sob o regime jurídico de direito privado, se a fundação pública teria o regime jurídico de direito público, ou se a fundação pública podia ser criada de direito privado ou de direito público. E aí ficava essa dúvida. Hoje, para nós, as fundações públicas, elas são criadas como regra de direito privado. A fundação pública, ela pode ser criada como de direito privado. E o apelido que ela recebe é de fundação governamental. Se a fundação pública é criada com regime jurídico de direito privado, ela terá o apelido de fundação governamental. Mas o Supremo falou que compete ao ente instituidor escolher se ele vai atribuir a essa fundação pública que ele criou regime jurídico de direito público ou regime jurídico de direito privado. Então, para o STF, e isso agora está pacificado, é uma decisão de 4 anos atrás que foi ratificada agora há 6 meses atrás, o Supremo falou, o ente instituidor, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, pode escolher se ele quer atribuir à fundação pública o regime de direito público ou o regime jurídico de direito privado. Mas calma, isso não vai complicar nada. Por quê? Se a fundação pública for de direito público, tudo aquilo que a gente aprendeu para a autarquia se aplica como uma luva para essa fundação pública de direito público, que vai receber um apelido que vai unir essa fundação pública de direito público às autarquias. Ela recebe o nome de Fundação Autárquica. Fundação Autárquica. Então, a Fundação Pública de Direito Público é uma espécie de autarquia. É uma autarquia. Então, você vai jogar essa fundação autárquica, Fundação Pública de Direito Público, lá no slide anterior, há 2 slides atrás. Tudo aquilo que a gente aprendeu para a autarquia vai se aplicar para a fundação pública criada sob o regime jurídico de direito público. Então, ela vai ter patrimônio público, tudo aquilo que eu falei, privilégio processual, privilégio tributário, tudo aquilo que eu falei lá, ela vai ter para a fundação pública de direito público, porque ela é espécie de autarquia. Professor, e se a fundação for criada como uma fundação governamental? Ou seja, se for uma fundação pública de direito privado? Aí vai se aplicar o regime privado com alguns detalhes de regime público, tá? Que a gente vai explicar agora, mas não é o regime jurídico de direito público. É um regime privado, mas é um regime parcialmente derogado pelo regime público. Antes de a gente estudar a Fundação Pública de Direito Privado, professor, a gente não vai falar da Fundação Pública de Direito Público? Não, porque tudo que a gente falou para a autarquia serve para ela. Então se escreve lá que a Fundação Pública de Direito Público ou a Fundação Autárquica, ela vale, tudo que a gente aprendeu para a autarquia vale para ela. Agora, a Fundação Pública de Direito Privado tem coisas diferentes, a gente vai estudar agora. É o nosso objeto de estudo agora. Cuidado, a Fundação Pública de Direito Privado não se confunde com a fundação privada lá do Código Civil. A fundação privada do Código Civil tem como um instituidor uma pessoa jurídica de direito privado
ou um particular. Então, a fundação privada lá do Código Civil é aquela Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, foi instituída inclusive post-mortem, né, após a morte dele. Essas são fundações privadas lá do Código Civil. A nossa fundação pública de direito privado tem como instituidor um ente público, que escolheu atribuir a essa fundação pública a roupagem de direito privado. Vai se submeter às regras de direito privado majoritariamente. Como é que a fundação governamental, que é essa que eu estou dizendo, a Fundação Pública de Direito Privado, ela é criada, professor? Como que ela é criada? Ela é criada por meio de uma lei autorizadora. Veja, diferente da autarquia, diferente da fundação autárquica, que é criada por uma lei criadora. A lei criadora, uma vez promulgada a lei, nasceu a autarquia, nasceu a fundação autárquica. Aqui não. Na nossa Fundação Pública de Direito Privado, na nossa fundação governamental, não basta a aprovação da lei. É preciso que, além da lei autorizadora aprovada, os atos constitutivos da fundação governamental sejam levados ao registro de pessoas jurídicas competentes. Ao registro de pessoas jurídicas competentes. Então, o estatuto é elaborado lá pelo Executivo, saiu a lei autorizadora lá no Legislativo e imediatamente ele corre lá para o cartório de pessoas jurídicas e faz o registro da fundação governamental. E aí, com o registro, imediatamente no mesmo instante do registro, feito o registro, nasce a fundação. Aquele patrimônio que foi destacado recebe personalidade, o primeiro sopro de vida recebe personalidade jurídica. Tá? Então, aqui, diferentemente das autarquias e das fundações autárquicas, aqui precisa da lei autorizadora, mais o registro dos seus atos constitutivos no cartório de pessoa jurídica. Lá basta a lei. A lei já faz nascer a autarquia. Beleza? Professor. Pois não? Esse registro de pessoa jurídica seria tipo a junta comercial? Não. A junta comercial é para atividade comercial. As fundações públicas, elas têm uma finalidade que não é finalidade comercial. A finalidade da fundação pública é uma finalidade assistencial, cultural, histórica, de pesquisa, de ensino. É sempre uma finalidade que não visa lucro, por isso que não é na junta comercial. É no cartório de pessoa jurídica mesmo. Tá? Então, aqui a finalidade da fundação pública é não buscar lucro de maneira alguma, mas é ajudar as pessoas, fomentar a cultura, fomentar o ensino, fomentar a pesquisa. Por isso que muitas universidades federais foram criadas com a roupagem de fundação pública. Eu não sei a UFMT, eu nunca tive a curiosidade de ver a natureza jurídica da UFMT, mas a UFMS, lá do meu estado de origem, é uma fundação pública. É Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Lá. Aqui eu não sei como é, porque a fundação pode ter essa característica também de fomento de pesquisa, de ensino, de educação, de cultura. Tá? Por isso que não é, os atos constitutivos não são levados ao registro na junta comercial, porque lá é atividade comercial empresarial. Beleza? Beleza. A gente vai ver que a empresa pública e a sociedade de economia mista terão seus contratos sociais registrados na junta comercial. Aí sim, porque a finalidade deles é a finalidade do comercial. Tá? Bom, e o patrimônio da Fundação Pública de Direito Privado? O patrimônio é um patrimônio público ou um patrimônio privado? Patrimônio privado. Excepcionalmente, é possível que esse patrimônio privado receba a proteção do patrimônio público, aquele escudo protetor que eu mencionei para vocês dos bens públicos, se o serviço prestado pela Fundação de Direito Privado, pela Fundação Governamental, ela foi considerado um serviço essencial à população que não possa sofrer solução de continuidade. Então, para evitar que a penhora impeça, por exemplo, a prestação de serviço de uma fundação pública de direito privado, é possível que, excepcionalmente, o magistrado invoque a proteção dos bens públicos e alcance o patrimônio privado das fundações públicas. Mas isso é excepcional, só se o serviço prestado pela fundação pública foi considerado essencial, que não é fácil. Né? Não é fácil.
A regra é que são bens privados, então podem ser penhorados, não tem problema nenhum. São oneráveis, são prescritíveis e são alienáveis condicionalmente. Tá? O regime jurídico dos servidores das fundações públicas do direito privado são seletistas, são empregados públicos. Aqueles servidores que passaram em concurso, mas são servidores seletistas. Ah, professor, mas quem tem vínculo de CLT com a entidade da administração direta tem que fazer concurso? Tem, está lá no 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então, aqueles que detêm cargo público no regime estatutário e, portanto, são efetivos após 3 anos, bem como aqueles que não são estatutários, não possuem estabilidade, porque são apenas empregados, não possuem a estabilidade comum aos servidores efetivos, mesmo esses precisam passar em concurso público. Tá? Então, aqui no caso das fundações públicas de direito privado, nós temos servidores públicos seletistas, que têm vínculo com a fundação pública de direito privado, um vínculo seletista. Tá? Não é vínculo estatutário, é um vínculo seletista. Elas possuem, as fundações públicas de direito privado, possuem imunidade tributária? Sim, possuem imunidade tributária. A imunidade tributária do 150, parágrafo 2º, alcança as fundações públicas. Professor, o que é a imunidade tributária do 150, parágrafo 2º? É aquela imunidade que recai sobre impostos relacionados a patrimônio, renda e serviço. Cuidado, o nome não é bom. Imunidade tributária parece que tributos são todas as espécies tributárias, mas não. A imunidade tributária somente alcança uma espécie tributária, os impostos, relacionados a patrimônio, renda e serviço. Dá um exemplo, professor. A sede de uma fundação pública de direito privado não vai pagar IPTU, porque o IPTU é um imposto sobre patrimônio. O fato gerador do IPTU é ser proprietário de bem imóvel urbano. Então, não vai pagar IPTU. A Fundação Pública de Direito Privado não paga imposto sobre serviço. Por exemplo, ISSQN. Ela está prestando serviço assistencial, não precisa pagar ISSQN, que é o imposto sobre serviço. Ela não vai pagar imposto de renda, caso ela tenha alguma renda ali que depois ela tenha que utilizar nas suas finalidades essenciais, não vai pagar imposto de renda. Tá? Por quê? Porque essa imunidade se aplica às fundações públicas de direito privado. É a mesma imunidade lá da autarquia, do 150, parágrafo 2º, que vale para as autarquias e para as fundações autárquicas, a imunidade que recai sobre impostos, cuidado, gente, cuidado, impostos relativos a patrimônio, renda e serviço. Então, professor, quer dizer que a fundação pública e mesmo a autarquia que ficou lá para trás, elas pagam taxas e contribuições de melhoria? Pagam taxas e contribuições de melhoria, tá? E outras contribuições também. Por quê? Porque a imunidade tributária é só para impostos relacionados a patrimônio, renda e serviço. Depois vocês abram no 150, parágrafo 2º, tá bom? Alguma dúvida sobre fundação pública, pessoal? Elas não têm privilégios processuais, tá? Não gozam de privilégios processuais. Aquele prazo em dobro, remessa necessária, nada disso. Tem regime jurídico de direito privado. Alguma dúvida? Vamos para frente. Simples, fácil e sobrejético, né? Agora chegamos nas empresas públicas. Pessoal, as empresas públicas, elas são constituídas sob roupagem de direito privado. Cuidado, o nome empresa pública parece nos levar à natureza jurídica de direito público, mas não é. Elas são constituídas sob regime jurídico próprio de empresas privadas. Professor, por que isso? Porque algumas empresas públicas exploram atividade econômica e devem estar em pé de igualdade com empresas privadas. Então imagine a União, ela quer fazer um banco público para disputar com Bradesco, com Santander, com Bamerindos, com HSBC, com bancos privados. E aí a Caixa Econômica Federal, criada para explorar, para disputar essa fatia de mercado, ela não pode chegar com aquelas imunidades comuns ao regime jurídico de direito público, por exemplo, a imunidade tributária.
senão o preço praticado no mercado por ela vai ser um preço menor e ela vai ter uma vantagem muito desproporcional. Então vai haver um desequilíbrio concorrencial de mercado. Por isso que a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, fala que se os entes federados quiserem criar empresas públicas e sociedade de economia mista, devem submetê-las ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Então vai pagar imposto igual qualquer outra empresa, vai ter um regime seletista como qualquer outra empresa, vai se submeter às regras de direito privado. Seu patrimônio será privado, bens privados. Tá? Qual é a finalidade das empresas públicas? As empresas públicas podem ser criadas ou para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. As empresas públicas que exploram serviço público, que prestam serviço público, melhor dizendo, estão em extinção, né? A gente perdeu várias aí. Semate, Sanemate, Telemate, todas elas foram desestatizadas, né? Mas as que exploram atividade econômica estão aí, firmes e fortes, né? Mas ainda assim a gente tem uma empresa pública importante que presta serviço público, que é os Correios. Os Correios prestam um importante serviço público de postagem de correspondência. Então, tem ainda uma certa relevância no Brasil postagem de correspondência. Tem um maluco acelerando a moto aqui, acho que vocês ouviram, né? Tá doido. Beleza. Vai ficar surdo com 40 anos. Que se incomoda a gente aqui que está de longe, imagina ele, né, que está pilotando a moto. Pessoal, até me perdi aqui. Então, as empresas públicas podem prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. Tá? A titularidade, quem é o dono da empresa pública? O dono da empresa pública é 100% poder público. O poder público é titular de 100% das cotas e ações da empresa pública. Tá? Qual é a forma societária de constituição de uma empresa pública? Qualquer modalidade societária em direito admitida. Pode ser limitada, pode ser sociedade anônima, pode ser comandita simples, comandita por ações, qualquer modalidade societária. Não tem vedação. A única vedação é que se for SA tem que ser de capital fechado, porque o capital não vai ser comercializado na Bolsa de Valores, porque afinal de contas o único proprietário, dono de 100% das ações, será o poder público. Como é que se dá a criação da empresa pública? A empresa pública ela vai ser criada igual, muito parecido com a Fundação Pública de Direito Privado, porque o regime é privado, o regime de criação é regime privado. Então tem que ter uma lei autorizadora, autorizando a criação da empresa pública, e depois o registro do seu ato constitutivo, que é o contrato social, na junta comercial. Foi essa a pergunta do colega, que eu esqueci o nome, em relação à autarquia. Não se aplica lá, mas aqui sim. Então você pega a empresa pública lá que explora atividade econômica, que presta serviço público, o contrato social dela será registrado na localidade, na junta comercial da localidade da sede do primeiro estabelecimento. Tá? O patrimônio das empresas públicas, ele é um patrimônio constituído de bens privados. Bens privados. Essa é a regra. Tá? Entretanto, se a empresa pública prestar serviço público, eu não estou falando mais da que explora atividade econômica. Se a empresa pública prestar serviço público considerado essencial, a tutela de proteção dos bens públicos vai se aplicar aos bens privados dessa empresa pública. Tem doutrinadores que falam que se o serviço for essencial, os bens públicos, os bens privados da empresa pública se transformam em bens públicos. Não faz sentido, né, gente? Uma loucura. Tem doutrinadores bons aqui, que eu não vou mencionar o nome, mas são muito bons, dizendo isso. Tá? Mas a lógica é que só o regime de proteção escuda, protege, tutela os bens privados. Vou dar um exemplo. A Casa da Moeda é uma empresa pública
que prestam serviço público essencial à população brasileira e mais, em regime de monopólio, que é a emissão de papel moeda e também papéis para documentos públicos como Carteira de motorista, RG. Carteira de motorista, RG, mas aquele para viajar, que eu esqueci o nome, meu Deus do céu, para viajar para o exterior. Passaporte, isso. Então, todos esses papéis, eles são produzidos lá na Casa da Moeda. Tá? A Casa da Moeda que envia, então, lá para o agente da Polícia Federal as folhas para emissão do passaporte. Tá? E também o papel moeda e todos os papéis importantes aí. E é no regime de monopólio. Então, em tese, um credor, eu sou credor da Casa da Moeda. Eu estava andando na rua, o motorista lá que trabalha na Casa da Moeda me atropelou e eu tive grandes prejuízos. Eu entro com a demanda indenizatória e ganho. E aí eu chego pro juiz e falo assim: Excelência, eu quero a penhora da impressora da Casa da Moeda, da principal impressora. Gente, não faz sentido isso. Porque imagina, um direito creditório meu, que é particular, privado, pode prejudicar a circulação do papel moeda no Brasil inteiro. Então, um direito individual meu, privado, pode prejudicar o interesse coletivo de todos. Isso estaria invertendo a lógica da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, o Supremo falou que quando a empresa pública for prestadora de serviços públicos, não se aplica àquelas que exploram atividade econômica. A empresa pública que for prestadora de serviços públicos, se o serviço público for essencial, muito mais se ele for prestado em regime de monopólio, a tutela protetora dos bens públicos alcança os bens privados dessas empresas. Tá? Possuem privilégios processuais? Professor, nenhum. Não possuem. O regime de servidores públicos é o estatutário ou o seletista de empregados públicos? O seletista. A gente está falando de regime privado. É o mesmo regime de empresas privadas, o regime da CLT. Professor, as empresas públicas têm imunidade tributária, como as autarquias e as fundações públicas têm? Não. Somente voltando àquilo que eu falei, se for empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio. Os Correios, eu cito lá na apostila de vocês, os Correios ganharam uma ação no Supremo Tribunal Federal recebendo a extensão da imunidade tributária para suas atividades. Então os Correios não pagam o ICMS sobre o transporte da postagem de correspondência. Os Correios não pagam IPTU das suas sedes. Os Correios não pagam IPVA sobre os seus veículos, tá? Porque os Correios conseguiram lá no Supremo Tribunal Federal imunidade tributária que recai sobre impostos relacionados tão somente a patrimônio, renda e serviço. Professor, os Correios devem pagar taxas, contribuições de melhoria? Sim, porque a imunidade tributária é somente relacionada a impostos que recaem sobre patrimônio, renda e serviço. Beleza? Mesma coisa que a gente falou lá da fundação. A responsabilidade civil das empresas públicas, ela é bipartida. Se a empresa pública for prestadora de serviço público, a responsabilidade será objetiva, segundo o 37, parágrafo 6º. Se a empresa pública for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva do Código Civil normal. Aquela que eu e você estamos submetidos, a responsabilidade subjetiva normal do Código Civil. Então, se a empresa pública for prestadora de serviço público, 37, parágrafo 6º. RESP, OB, responsabilidade objetiva. Se a empresa pública for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. A responsabilidade normal das empresas privadas. Então, lembra assim, toda vez que a empresa pública for prestadora de serviço público, ela tem um pezinho lá no regime público a mais. Se ela for exploradora de atividade econômica, não tem nada. É tudo regime privado, 100% regime privado. Tá? A única diferença é que em qualquer caso, seja ela prestador de serviço público ou explorador de atividade econômica, tem que licitar. Tá? E tem que fazer concurso público. Não importa se presta serviço público ou explora atividade econômica. Tá? Aí você volta lá para as regras gerais de todas as entidades. Tá? Mas
a empresa pública que presta serviço público é muito mais regime público do que a empresa pública que explora atividade econômica, porque essa é muito mais regime privado. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre empresas públicas, pessoal? Não? Agora não. Vamos para frente, então. As empresas públicas, elas podem ajuizar suas ações na Justiça do Trabalho se tratar de ação trabalhista. Claro, a gente está falando de CLT. Então, se a demanda for trabalhista, o empregado lá da Caixa Econômica Federal, ele acha que ele tem direito a uma verba trabalhista que não foi paga, ele vai promover a ação no Justiça do Trabalho, não tem problema nenhum. Agora, se houver outras ações não vinculadas ao direito trabalhista, essas empresas públicas devem promover a ação na Justiça Federal, se a empresa pública for federal, e a justiça competente será a Justiça Estadual, se a empresa pública for estadual ou municipal. Então, lembre assim, quer processar a Caixa Econômica Federal? Justiça Federal. Tá? Se nós estivermos falando de uma empresa pública estadual, MTI, por exemplo, que mudou de nome agora, não sei o nome que eles têm. Aliás, acho que é MTI, né? Justiça Estadual. Quer processar o MTI? Justiça Estadual. Quer processar a Caixa Econômica Federal? Justiça Federal. Tá? Não possuem privilégios processuais as empresas públicas, claro, regime privado, e não se submetem à falência da 11.101 e nem à recuperação judicial da 11.101. Elas têm um procedimento de liquidação próprio na Lei de Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Beleza? Ok? Alguma dúvida? Simples, fácil e sobrejético. Sociedade de economia mista. Olha lá, algumas coisas vão mudar aqui. Primeira coisa, igualzinho à empresa pública, a nossa SEM, Sociedade de Economia Mista, SEM, ela vai ser de direito privado, igual à empresa pública. A nossa SEM, Sociedade de Economia Mista, ela poderá prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Então, existe uma finalidade aqui que pode ser tanto prestação de serviço ou exploração de atividade econômica, igualzinho à empresa pública. Mas e a titularidade da SEM? Quem é dono da SEM? Aqui, nós dizemos que o capital é misto. O capital é misto. O capital ele vai ser titulado tanto pelo poder público como por particulares ou empresas privadas. Então, o capital ele é dividido. Mas cuidado, tem um mito aqui. Algumas pessoas dizem assim, 50% mais um de todas as ações devem ser tituladas pelo poder público. Não é isso, está errado, gente. Melhor dizendo, não está necessariamente certo. O que importa para a sociedade de economia mista é o controle acionário, o controle societário da empresa. Então quer dizer que 50% mais uma ação com direito a voto tem que ser de propriedade do poder público, tem que ser titulada pelo poder público. Ação com direito a voto. Então, em tese, seria possível que 50% mais um de todas as ações de uma sociedade de economia mista sejam tituladas por particulares, desde que o controle acionário esteja em posse do poder público, as ações com direito a voto. Tá? Então, essas ações com direito a voto garantem autonomia, liberdade e controle acionário ao poder público. É ele que decide o que ele vai fazer, como ele vai investir, como ele vai atuar na exploração da atividade ou na prestação do serviço público. Tá? Professor, como a sociedade, a SEM, ela deve ser constituída? Qual é a forma societária dela? Somente, olha a diferença para a empresa pública, somente sociedade anônima com capital aberto. O que significa isso? As ações são negociadas na Bolsa de Valores. Você quer ser dono de ações da Petrobras? Você quer ser dono de ações do Banco do Brasil? Entra lá na Bolsa de Valores e compre ações. Você pode. São sociedades de economia mista cujos papéis são negociados na Bolsa de Valores. É por isso que a única forma societária admitida para a SEM é justamente a sociedade anônima com capital aberto, negociável na Bolsa de Valores. E o patrimônio da sociedade de economia mista? Novamente bem privado, salvo
Se a SEM for prestador de serviço público, o serviço público for considerado essencial. Mesma coisa que eu falei de empresa pública. Elas possuem privilégios processuais, professor? Não, porque o regime é privado, mesma coisa da empresa pública. Elas possuem imunidade tributária? Em regra, não. Salvo se, mesma coisa, existir uma sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, aquela história toda lá, ela poderá receber, em tese, hoje nós não temos exemplo, mas em tese, ela poderia receber a imunidade tributária, tá? Se for prestador de serviço público. E se for explorador de atividade econômica? Em nenhuma hipótese, impossível, não tem como, ela vai ter que disputar a fatia de mercado em pé de igualdade com as outras empresas privadas que disputam ali essa fatia de mercado. E a responsabilidade civil da sociedade de economia mista, professor, ela é objetiva se a sociedade de economia mista for prestadora de serviço público. E ela será subjetiva se for exploradora de atividade econômica. Tá? Então, se a SEM for prestadora de serviço público, a responsabilidade objetiva. Se a SEM for exploradora de atividade econômica, será responsabilidade subjetiva. Tá? Igualzinho do Código Civil, aquela que eu e você estamos submetidos. Cuidado, gente, pegadinha agora, que cai muito em prova de OAB, cai muito em concurso, pegadinha do malandro aqui, fiquem espertos. Qual é a competência para processamento e julgamento das ações promovidas contra ou pela sociedade de economia mista? Se for ação trabalhista, Justiça do Trabalho, igualzinho, a gente está falando de direitos trabalhistas de empregados regidos pela CLT, igualzinho à empresa pública. Aqui que está o diferencial. Se nós estivermos falando, se nós estivermos falando de outras ações que não têm um cunho trabalhista, a justiça competente será sempre a justiça estadual. Cuidado, gente. A empresa pública tem aquela divisão. Se for empresa pública federal, a justiça federal competente. Se for empresa pública estadual municipal, a justiça estadual competente. Aqui não. A sociedade de economia mista sempre e sempre será competente a justiça estadual para julgamento. Por que acontece isso, professor? Por que essa diferença? Porque o 109, inciso 1 da Constituição entendeu por bem estabelecer competência federal somente para julgamento de empresas públicas federais. Não falou nada de sociedade de economia mista. Então, cuidado. Vamos estabelecer um comparativo de banco na nossa cabeça. Eu tenho uma demanda contra a Caixa Econômica Federal. Eu devo distribuir essa demanda onde exatamente? Eu devo distribuir essa demanda onde? Na Justiça Federal. Se é contra a Caixa Econômica Federal, na Justiça Federal. Agora, se eu quero distribuir uma demanda contra o Banco do Brasil, eu devo distribuir essa demanda onde? Na Justiça Estadual, porque o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Tá? Então, guardem essa diferença de bancos aí para você nunca mais esquecer. Caixa Econômica Federal, que é empresa pública, Justiça Federal. Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, Justiça Estadual. Privilégios processuais não se aplicam. Claro, não tem privilégio processual porque é regime privado. E também a Sociedade de Economia Mista não se submetem à Lei 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Bastante informação. Professor, eu só queria te perguntar sobre a oficial que o líder está perguntando. Aqui estão as nossas orientações. É dia 24, tá errado aqui, peraí. Deixa eu corrigir. Dia 24, que é semana que vem. Hoje é 17, sexta-feira, semana que vem dia 24. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Por gentileza, deem um print dessa tela aí e joguem no grupo da turma, tá? A nossa avaliação oficial será aplicada remotamente e no horário da nossa próxima aula, no mesmo horário.
será no dia 24 de abril, portanto, às 19 horas, das 19 até as 22 horas. Então, como é que vai funcionar? Você vai entrar no AVA, vai encontrar lá a avaliação oficial no AVA, salvo engano, é o encontro 6, salvo engano. Não tenho certeza, depois vocês olhem lá. O encontro 6 você vai encontrar lá a avaliação oficial. Aí você clica nele e o sistema vai liberar para você responder a prova a partir das 19 horas. Tá? A partir das 19 horas. E você vai ter entre as 19 e as 22 para resolver, 3 horas. 19, 20, 19, 20, 21, 22, 3 horas para resolver. Tá? Se você faltar, se você tiver problema com a internet, alguma coisa nesse sentido, aí você vai ter que fazer a segunda chamada, tá? Porque o próprio sistema corrige e já lança na tela de notas. Eu acho que é assim. É o sistema do AVA, tá? Então, assim que vai funcionar a nossa avaliação oficial. Alguma dúvida sobre a nossa avaliação oficial? Professor? Obrigada. Pois não. As questões vão estar dentro do portal AVA ou vai ter um link que vai ser direcionado a um outro sistema ou site, sei lá o que vai ser respondido essas questões? Isso, vai ser um link dentro do AVA, mas a ferramenta para você responder é o próprio AVA. Então você vai clicar lá na aula, no encontro 6, vamos supor. Avaliação oficial, você vai lá no encontro de aula, clica lá na aula, vai ter um link, você clica e já vai abrir o formulário para você responder as questões dentro do AVA mesmo. É o Entendi. mesmo AVA. A preocupação é, professor, que o portal sempre deu problema, mas em específico nesses últimos dias, principalmente no horário de aula, vive estando fora do ar, com problema de travamento, etc. Por isso foi da pergunta, se as questões vão estar dentro do portal, que pode prejudicar talvez algumas pessoas. Então é o Thiago, né, que está falando? Isso, professor. Thiago, a minha sugestão aí é uma sugestão não institucional. Se der algum problema, você dê o print. Salva o print, porque é uma prova de que deu problema, que você não conseguiu resolver. Tá? E aí, depois eu não sei como é que vai ser, mas aí você tem já a comprovação, pelo menos aquele valor de segunda chamada você não paga, né? Você não vai pagar. Okay. Mas a minha sugestão é que você se esforce para responder, porque é a oportunidade que você tem de responder oficial em casa. Não, eu entendo, professor. A preocupação é que até o próprio link das aulas que diariamente são acessados no portal para ter acesso, né, para assistirmos essas aulas, durante alguns dias deu problema, e o portal não está funcionando, etc. Então, acaba que compartilham nos próprios grupos de WhatsApp ali para poder os alunos terem acesso. Por isso da preocupação. Perfeitamente, muito bem lembrado, Thiago. Se der o problema, minha sugestão, dá o print da tela. Beleza? Ok. Pessoal, é isso aí. Passamos então de 2 horas e 20 minutos de aula. Tá? Então, em razão disso, se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Maravilha, então, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.